Boa tarde, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 27 de janeiro de 2022, para mais uma tarde de estudos. E todas as quintas-feiras, neste horário, nós estudamos esta obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, do nosso companheiro Hermínio de Miranda, que escreveu essa obra maravilhosa, onde nós temos muito que aprender com as orientações do Hermínio. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos aqui reunidos, Senhor, em seu nome, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais, para estudarmos juntos, de forma online, esta obra maravilhosa do nosso companheiro Hermínio de Miranda, que só tem a somar, a acrescentar a essa doutrina abençoada. Que possamos, Senhor, nos dedicarmos aos nossos estudos, à aquisição de conhecimentos, para que assim possamos nos tornar pessoas melhores, trabalhadores da doutrina espírita, mais responsáveis, que possam realizar as suas tarefas com maior segurança e equilíbrio. Te pedimos também, Pai, que abençoe a todos os nossos irmãos que aqui se encontram, seus lares, familiares, amigos, as nossas casas espíritas, mas não podemos esquecer daqueles que nesse momento se encontram doentes, em sofrimento, desesperados, necessitados, Senhor, do teu consolo, do teu esclarecimento, do teu amor. Que os amigos espirituais, esses companheiros queridos que tanto nos ajudam, possam ir até esses irmãos, levando-lhes aquela dádiva, aquela esperança, seus fluidos abençoados, para que esses irmãos possam ser amparados, Senhor. E assim envolvidos por essas vibrações que vêm do alto, do coração desses espíritos amorosos, te pedimos, Pai, a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta quinta-feira. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei anteriormente, nós estamos estudando esta obra, Diversidade dos Carismas, de Manuel Filomeno de Miranda, e nós estamos estudando o capítulo 2, que trata da mini-biografia dessa médium, chamada que Hermínio deu o nome de Regina, é um pseudônimo, né? Nós não sabemos o verdadeiro nome dela, mas Hermínio a batizou com o nome de Regina, e é assim que nós tratamos dela. Então, vamos iniciar naquele parágrafo que diz assim: perguntado certa vez por que não se oferecia ao Dr. J. Heine para as pesquisas do eminente parapsicólogo Gerard Croiset. Do eminente parapsicólogo. Na realidade, aqui, ainda estamos falando daquele tema da aula passada, que foi o tema da idolatria, né? É o tema que fala sobre a forma como nós tratamos certos médiuns, como nós idolatramos certas figuras dentro do movimento espírita, não é? Então, ele aqui vai falar isso. Perguntado certa vez por que não se oferecia ao Dr. J. Heine para as pesquisas do eminente parapsicólogo, Gerard Croiset declarou: os testes estatísticos do Dr. Heine somente provariam que sou dotado de faculdades paragnósticas. Então, muitas vezes perguntaram, né?
a esse médium, Gerard Croizet, por que ele não se oferecia para esse pesquisador, já que ele era um médium com tantas capacidades, por que ele não se oferecia para ser objeto de pesquisa? E ele responde assim: os testes estatísticos do Dr. Heine somente provariam, tá? Somente provariam que sou, diz o médium, dotado de faculdades paragnósticas. Disto eu já sei. Estou muito ocupado para brincar de adivinhar cartas de baralhos com uma criança. Porque normalmente os parapsicólogos, né, faziam aquele teste que todo mundo já viu na televisão. A pessoa fica sentada, ele pega uma carta, um baralho científico, né? E esse baralho tem um monte de figura. Ele pega uma carta, olha, e tem uma figura naquela carta. E ele pede que o médium se concentre e diga que figura ele está vendo ali. Aí o médium diz, uma casinha, ele olha, uma casinha, acertou. E esse tipo assim de testes, né? E ele diz, ele vai apenas dizer que eu sou um médium, dotado de muitas faculdades. Mas isso eu já sei. E estou muito ocupado. Tem muitas coisas mais importantes para fazer do que ficar brincando de adivinhar cartas de baralho. As experiências qualitativas do Dr. Tenraf são muito mais profundas do que as quantitativas do Dr. Heine. Então, ele deveria estar trabalhando com esse Dr. Tenraf, que faz pesquisas de maior qualidade, de maior aprofundamento do que o outro, que apenas ele classifica como quantitativas. Tipo aquele amigo da Regina, né? Que ele queria era ver os fenômenos sendo produzidos. O que eles deveriam fazer, diz o médium, é demonstrar o valor daquilo que estão tentando realizar. Qual a importância disso? Ou seja, como ajudar as pessoas? Isso que vocês estão fazendo, essa pesquisa, ela tem um objetivo real? Ela serve para ajudar as pessoas? Ou é apenas para sair numa revista científica? Isso é mais importante para mim, quer dizer, auxiliar as outras pessoas, do que descobrir quantas cartas posso adivinhar. Então, ele não estava preocupado com a fama, com o sucesso, em sim fazer um trabalho que pudesse efetivamente ajudar as outras pessoas que estão necessitando, né? E continua aqui o Hermínio. Eis aí um sensitivo que sabe o que quer e não se deixa envolver pelo fascínio da publicidade ou pela pesquisa destinada a provar o óbvio. Percebendo tudo isso, Regina tomou uma decisão drástica, convidando, ele usa uma palavra muito interessante, né? Convidando os participantes do grupo delicadamente, mas com inabalável firmeza, a porem um fim às reuniões. Então ele não disse assim, ela resolveu acabar com tudo. Ela convidou os amigos para encerrar as reuniões, de forma muito firme. Nada impedia, declarou ela, que continuassem seus trabalhos em outro local, com outras pessoas, mas ali na sua casa não havia mais condições de fazê-lo. Terminou dessa maneira desagradável uma tarefa que ela havia idealizado com amor, simplicidade e boa vontade. Por que desagradável? Porque com certeza o companheiro que estava com planos não deve ter gostado muito, né? Sua decepção foi grande. O risco agora estava em cruzar os braços e abandonar para sempre as tentativas da prática mediúnica, que lhe trazia tantos problemas e tensões. Nessa altura, contudo, ela estava por demais convicta da realidade espiritual e confiante na cobertura de seus amigos desencarnados. Além do mais, não abandonara a certeza de que tinha tarefas a realizar, de que, logicamente, precisava preparar-se para elas.
Ela então termina o trabalho, mas ela está mais segura agora de que ela tem algo para fazer. Eu vou aproveitar esse minutinho aqui que eu estou parando para beber água, pedir a vocês para pegarem o livro dos médiuns. Deixa aí o livro dos médiuns, talvez a gente use. Era para ter avisado antes. Mas podem pegar e deixar aí na mesa o livro dos médiuns. Vamos continuar aqui. Voltava, portanto, às mesmas perguntas de sempre. A quem recorrer? O que fazer? Por onde começar? Item 10. Peregrinação pelos centros. Era evidente para ela que não podia desempenhar suas tarefas sozinha. Sabia o suficiente para estar consciente de que a mediunidade não deve ser exercida senão com a sustentação de um grupo de amigo e afim, harmonioso e equilibrado. Mas onde estavam essas pessoas em condições de ajudá-la? Reparem aqui, ela não diz, reparem bem isso, e o Hermínio, ele tem muita segurança ao dizer isso. Ele diz o seguinte, ela sabia o suficiente para estar consciente de que a mediunidade não deve ser exercida, senão com a sustentação de um grupo amigo e afim, harmonioso e equilibrado. Ele não disse assim, que a mediunidade só deve ser exercida dentro da casa espírita. Ele não disse isso. E eu posso dizer isso porque no início desse livro ele disse que ele nunca, Hermínio de Miranda, esteve ligado a uma casa espírita. Quem assistiu às primeiras aulas sabe que ele disse isso. E realmente ele nunca esteve. Ele visitou várias casas, deu alguns cursos em algumas casas que convidaram ele, ia lá, dava um curso, fazia seminário naquelas casas, fazia palestras, mas ele não tinha uma casa fixa. Inclusive, ele fez parte de um grupo. Quem conhece aquele livro, O que os Espíritos Disseram, na realidade é uma obra que tem o primeiro volume, O que os Espíritos Disseram. A partir dessa obra virão outras obras. Se eu não me engano, são umas 4 ou 5. E nessas obras é muito interessante. Eu vou depois tirar uma foto da capa e colocar para vocês, que eu tenho todos eles, aonde ele escreve os registros das doutrinações. Ele tinha na casa dele um grupo. Eu cheguei a conhecer uma pessoa desse grupo dele. Essa pessoa que ele já até tenha desencarnado, mas eu cheguei a conhecer, porque eu fiz um trabalho com essa pessoa na época que o pai da Marisa Leal era vivo, o Newton Leal. Ele tinha um programa na Rádio de Janeiro, isso lá no ano 2000 alguma coisa. E ele tinha um programa de estudo do Evangelho na Rádio de Janeiro. E eu participava desse programa com ele e com esse outro companheiro que, se eu não me engano, chama Jorge. A Marisa Leal, ela vai, sabe, lembraria, se ela estivesse aqui, lembraria o nome dele. Então, o programa era o pai da Marisa, o Newton Leal, esse companheiro Jorge e eu. E nós fazíamos um estudo do Evangelho na Rádio de Janeiro. Naquela época, a Marilena Mota ainda tinha o programa dela, né? Lá, Educar para Crescer. Então, esse companheiro fez parte desse grupo. Se eu não me engano, chamava-se Grupo dos 7. E nesse grupo, eles faziam as reuniões mediúnicas na casa do Hermínio de Miranda. Cada espírito que chegava, eram doutrinações assim, de 1 hora, 50 minutos. E todas essas doutrinações eram gravadas, depois se transformaram num livro muito interessante, porque ele selecionou, depois que essas gravações estavam prontas, eles se reuniam, selecionaram as que tinham realmente um conteúdo, né, muito interessante e publicaram
publicaram essas doutrinações. Então, aquele que trabalha como doutrinador, como dirigente, o próprio médium, ele pode fazer a leitura desses casos, que são as doutrinações, e aprender muito com o Hermínio. Ele, inclusive, coloca situações em que ele se viu doutrinando e ficou, assim, um pouco inseguro em algumas coisas, porque eu vou contar um caso rápido, porque consta no livro, né? Onde ele contava que ele tinha um irmão que tinha um problema, um vício. E ele sempre não se dava muito bem com esse irmão, porque ele era muito crítico do irmão por o irmão ter esse problema. E um dia ele estava doutrinando ou melhor, o espírito chegou e era a vez dele doutrinar. E o espírito tinha esse problema. E aí ele ficou bem seguro, né? Porque ele sabia da dificuldade que ele tinha com o irmão por causa dessa doutrinação. E aí ele começou a doutrinar. Doutrinar, usando aquelas palavras, mandando o espírito tomar cuidado, parar, pensar em Jesus, abandonar o vício, aquela coisa nada toda, né? Dando aquele aconselhamento. E aí o espírito ali parou e disse assim, como é que, tipo assim, não me lembro bem das palavras, mas eu pensei, como é que você vem me falar dessas coisas assim, se você nunca usou dessa forma de falar, dessa orientação para o seu próprio irmão? Você tinha vergonha dele. Entendeu? E ele foi pego assim de surpresa, porque era verdade. Era verdade. E aí ele reconhece ali o problema que ele tinha. E aí ele fala para o espírito, é verdade, meu amigo, você está cheio de razão. Eu sou preconceituoso. Eu fiz assim com meu irmão. E pediu desculpa, e falou, entendeu? Então, porque são coisas, questões que ele tinha, dificuldades dele. E o espírito chegou e colocou ali. E ele teve, naquele momento, uma grande oportunidade de rever os conceitos dele e mudar a forma dele, encarar aquilo, até no relacionamento dele com o irmão. Então, muito bom. O primeiro volume se tornou o nome da série. Histórias que os espíritos contaram. Os outros livros serão outros títulos, mas a série ficou conhecida por essa. História que os espíritos... Então, é muito bom, a gente faz muito aprendizado com essa coleção. Depois eu vou botar as fotos no grupo. Quem quiser... É fácil, são livros, não são difíceis de adquirir, são baratinhos, mas de um profundo aprendizado, né? Então, ela está aqui. Ela precisava de um grupo amigo. E ele faz esse trabalho na casa dele. E era um grupo muito bem estruturado, companheiros realmente estudiosos. Eles tiveram algumas reuniões até com o Divaldo. O Chico os visitou algumas vezes. Então, eles faziam estudos muito profundos, eram profundos estudiosos, né? E esse trabalho era na casa dele. Então, ele coloca aqui, a mediunidade não deve ser exercida senão com a sustentação de um grupo amigo e afim, harmonioso e equilibrado. Mas onde estavam essas pessoas em condições de ajudá-las? Enquanto isso, deu prosseguimento sozinha ao culto do lar, sem trabalho mediúnico. Sabia, contudo, que a solução era provisória. Era apenas uma pausa, pois estava convicta de que tinha de descobrir um grupo que aceitasse seu trabalho. Não era possível que, após toda a programação espiritual, que obviamente aceitaram encarnar-se, não conseguisse encontrar quem lhe desse condições de realizar suas tarefas. Começou sua peregrinação por diversos grupos descobertos, segundo a orientação de um outro amigo. A rotina era sempre a mesma. Mal chegava procurando uma acomodação, um cantinho para trabalhar, para oferecer sua cota de colaboração,
as coisas começavam a complicar-se. Não porque nada tivesse a fazer, ou que precisasse ainda desenvolver. Então, ela colocou aí entre aspas, tá? Sua mediunidade. Mais precisamente porque já a tinha pronta e acabada, e multiplicada em manifestações que fascinavam os tantos e geravam especulações ociosas e até ciúmes em outros. Como acolher um grupo já formado na tradição de uma prática cristalizada, o médio que chega, diferente fora dos padrões locais. Então, isso é uma coisa, gente, que realmente a gente tem que tomar muito cuidado com aquele companheiro que chega, entendeu? Porque às vezes tem aquela coisa, como ele vai dizer aqui, já está pronto. Então todo mundo tem que encaixar dentro dessa caixinha, desse quadrado. Quem não está bem colocado dentro do quadrado, está errado. Então ela continua aqui, né? Ela via tudo isso de modo diferente. Considerava a mediunidade uma atividade natural e espontânea. Não se sentia mais importante ou diferente dos outros. Acostumava-se desde cedo com os fenômenos com os quais convivera toda a sua vida consciente. Só desejava trabalhar sob orientação confiável, junto a quem pudesse ajudá-la, para que ela, por sua vez, também pudesse servir. Nada mais. Os dirigentes, contudo, queriam dela a atitude padrão, a que estavam habituados. Era a tal da caixa, né, do quadrado. Médium que não se enquadrasse nas condições julgadas, que eles, o grupo, julgavam o ideal, e não servia. Era considerado indisciplinado, personalista, sujeito a influências negativas ou dominado por fenomenologia anímica, o terrível fantasma que assombra tanta gente boa. Infelizmente para ela, ou felizmente, sua mediunidade não se enquadrava naquele tipo de trabalho de modelo. Então ela ia embora, porque eles não aceitavam, ela ia embora. Então ele diz felizmente, porque se ela ficasse e se submetesse àquelas regras, ela se descaracterizaria. Entendeu? Para sua desgraça maior ou felicidade, ela ainda não aprendera a controlar as assinaturas das comunicações. Os espíritos escreviam seus textos por suas mãos e assinavam seus nomes verdadeiros. Isso não estava bem, segundo lhe diziam com ar preocupado. Ela não tinha condições de receber certas entidades. Aquela coisa, né? Você não tem condições de receber essa entidade. Se der tempo, nós vamos falar sobre isso aqui. E a gente vai entender essa questão. Isso é puro preconceito e ignorância. Isso é puro preconceito e ignorância. Né? A pessoa olha aí, esse médium aí, olha o nome que ele assinou. Quem está se comunicando não são espíritos? Ou é algum ser diferente de nós? São espíritos. É igual quando a pessoa diz assim, mais ou menos, né? Você tem uma faculdade e, de repente, um famoso filósofo, professor, a pessoa chega e diz assim, e o fulano de tal dá aula na minha faculdade. Aí a pessoa diz assim, mentira! Acha que fulano de tal, aquele grande filósofo, isso, vai dar aula numa faculdade dessa? É mais ou menos isso. Por que não? Se a faculdade for uma faculdade boa, por que ele não iria dar aula naquela faculdade? De repente, ele nessa faculdade mais simples, ele consiga um trabalho muito melhor do que naquela faculdade tchan, 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 tchan. Então, é puro preconceito. Certa vez psicografou um belo soneto sobre a caridade, que foi muito apreciado. Ela, pessoalmente, embora dotada de boa cultura, não se dedicava à poesia.
Ainda mais aquele tipo de poesia tão pessoal da notável brasileira que assinou, Alta de Souza. Foi um Deus nos acuda. Um dos dirigentes, também médium, não daquela modalidade, chamou-a em particular e lhe fez uma preleção um tanto desajeitada sobre o cuidado que era preciso ter com assinaturas de entidades importantes. Aquilo era perigoso. Era muito cedo para ela estar recebendo tais entidades que só vinham por determinados médios de maior experiência, mais prestígio e status. Então, mais ou menos, ele quis dizer, eu estou janela aberta, está passando um carro aqui tocando uma música, vocês desculpem aí. Ele mais ou menos quis dizer que ela era obsediada e vaidosa. É isso que ele quis dizer. Provando a ignorância, né? Ela ouviu em silêncio a preleção e registrou-a como nova contribuição à sua insegurança. Só podia a advertência ter um sentido. O dirigente da casa estava convicto de que o soneto não era de Alta de Souza, e sim de um espírito mistificador que se aproveitara da inexperiência da pobre bisonha médium. Cuidado, era a palavra que ficara ressoando como um eco em sua memória. Porque de tanto ela ouvir não, 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 apesar de já estar, como diz aqui o Hermínio, com a mediunidade dela muito bem colocada, ela ainda tinha pouco conhecimento doutrinário. Então ela se sentia insegura dessa situação. Ela ainda ficava um pouco insegura. Meu Deus, que dificuldade! Onde estava a saída daquele confuso emaranhado de atalhos e de perplexidade, de frustrações e desencantos? Realmente, um outro médium no lugar dela já teria desistido. Ou se submetido. Era isso então a mediunidade? Seriam mesmo esses vexames e aflições necessários e indispensáveis ao seu exercício? Então não era um fenômeno natural? Porque a mediunidade é um fenômeno natural. Como sempre ela pensara. Que havia riscos, ela sabia. Lera sobre isso no próprio Kardec. Mas por estrangular o fenômeno no nascedouro, somente porque pairava sobre ela uma suspeita, era isso que ela não entendia. As coisas continuavam confusas e obscuras para ela. Então ela não encontrou ainda, né, um grupo que compreenda o trabalho verdadeiramente. Porque, na realidade, o que ela vem encontrando são pessoas que, na realidade, não estudam a doutrina, não conhecem a doutrina. São pessoas que criaram dogmas e trabalham dentro daqueles dogmas. Se você pegar o livro dos médiuns e começar a ler, tem questões que nós vamos abordar futuramente aqui. Por exemplo, eu vou pegar só para confirmar o número da questão, porque eu fiz um estudo sobre isso há pouco tempo, e eu achei muito interessante, e no futuro eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de fazer esse estudo aqui, é a questão 269 de O Livro dos Médiuns. Deixa eu só confirmar aqui o número da questão. Do capítulo 25, das evocações. Tá? Das evocações. Então, esse capítulo 25 é um capítulo que muita gente fala e faz ao contrário do que diz Kardec. Porque um dia ouviu uma frase e fez uma interpretação totalmente equivocada dessa frase. É aquela famosa frase: o telefone só toca de lá para cá. Pegaram essa frase do Chico, né? Franciscano Xavier, e deram a essa frase um conteúdo
que Kardec não ratifica. Por quê? Chico disse essa frase porque nós sabemos que ele fazia aquele trabalho de orientar, de consolar as famílias. Lembra? Era um trabalho de pessoas que tinham perdido seus filhos, seus maridos, iam procurá-lo para que ele pudesse trazer uma mensagem. Só que chegou num momento que ele estava tão abarrotado e as pessoas, algumas delas, não queriam só um consolo, queriam outras coisas também. Queriam saber mais detalhes. Como é que meu ente querido está? Ele casou de novo? Ele está sozinho? Ele resolveu aquela questão? Sabe? Aquelas perguntas que muitas pessoas acham que os espíritos são prontos para responder. Então o número era tão grande, e ele que não estava conseguindo atender a todos, e não conseguiria. E aí algumas pessoas que não entendiam isso, começaram até a criticá-lo, dizendo que ele não era humilde. Poxa, eu fui buscar uma orientação, uma palavra de consolo, e não tive mensagem, não tive resposta. Você não me deu atenção. Sabe aquela coisa que as pessoas começam a falar sem sentido? Porque como as reuniões muitas vezes tinham 100, 200, 300 pessoas. Quem conhece essa história do Chico, daquelas reuniões lá em Uberaba, que varava a noite? A reunião começava às vezes 7 horas da noite e até 4 horas da manhã, 2 horas da manhã. Todo mundo conhece, quem só lê aquele livro, Os Lindos Casos do Chico Xavier, e muita gente fala como eram as reuniões. Eu tive a oportunidade de ter um dia uma conversa com o Carlos Bacelli, que naquela época fazia psicografia junto com o Chico lá em Uberaba, e ele contou que às vezes as reuniões terminam 3, 4 horas da manhã, e a casa espírita era pequena, então ficava a gente até na rua. Então o Chico, um dia, percebendo como a coisa estava, ele disse isso. Gente, vamos com calma. O telefone toca de lá para cá. Para que as pessoas entendessem, né? Que não eram todos que iam conseguir. E aí, algumas pessoas do movimento espírita pegaram essa frase, tiraram do seu contexto e criaram esse mito da não evocação. Aí, quando você vai estudar a questão 269 do capítulo 25 de O Livro dos Médiuns, você vê que Kardec nunca disse isso. Nunca disse isso. E aí se criou um mito em cima dessas coisas. E tem outras coisinhas mais que a gente vai ter a oportunidade de estudar. Porque é aquela coisa, não pode. Onde está escrito isso? Agora, é lógico que o Kardec coloca ali os cuidados, né? Que se devem ter e devemos ter realmente. Mas essa coisa do bater o martelo é proibido, é condenável, porque é uma análise em cima dessa frase do Chico. Mas ela foi tirada do seu contexto. E se criou todo um mito em relação a isso. Mas isso fica para depois. Então vamos aqui no item 11, teoria e prática. Pelo que podemos observar do relato contido nas páginas precedentes, são muitas e imprevistas as dificuldades a vencer na fase inicial da mediunidade. Não faltam turbulências, inquietações e perplexidades, nem pessoas despreparadas. Olha aí, ó. Não faltam turbulências, inquietações e perplexidades, nem pessoas despreparadas, mas que se julgam entendidos, que não apenas podem complicar seriamente as coisas, como até levar o médium iniciante a enveredar por atalhos nos quais acabará por perder-se. Suponhamos, contudo, que o sensitivo, homem ou mulher, tenha conseguido atravessar ileso, ou apenas com algumas equimoses e cicatrizes de pequena monta, esse período de turbulência inicial. Está ciente de que dispõe de faculdades mediúnicas, que precisam ser ajustadas e postas
a serviço do próximo. Acabou conseguindo chegar são e salvo a um grupo confiável, onde é acolhido com boa vontade e compreensão. Tanto os livros da codificação como os demais autores responsáveis insistem em algumas constantes que não podem ser desatendidas sem grave prejuízo para o trabalho mediúnico que se programa. A primeira delas é o estudo teórico das questões pertinentes em paralelo com a experimentação. Kardec, em Um Livro dos Médiuns, é incisivo. Não há como diagnosticar, logo de início, esta ou aquela faculdade, discorrendo sobre a psicografia, por ser, de maneira geral, uma das faculdades mais ambicionadas pelos iniciantes. É aquela mediunidade que a maioria dos médiuns querem ter, a psicografia. E ele diz aqui, né, Kardec, no Livro dos Médiuns, ela se manifesta nas crianças, nos velhos e em homens e mulheres, quaisquer que seja o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Nenhum meio existe de se lhe comprovar a existência. É experimentar. Então, aquela coisa de bater o olho, bati o olho ali e já percebi. Você é psicógrafo, você é psicofônico. Isso não existe. É preciso experimentar. Lembrando Paulo, segundo o qual o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Está lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32. Bodin, usualmente enfático e ainda mais incisivo neste ponto ao escrever. Tais considerações demonstram a insensatez de tentar primeiro desenvolver a mediunidade e depois estudar o ABC do assunto. A recusa ao estudo prévio do assunto nasce da tola noção de que a mente muito cultivada é um empecilho à manifestação dos espíritos. Porque tem gente que diz assim, pessoa que estuda muito, os espíritos encontram dificuldade. Como se eles tivessem dificuldade de vencer a barreira da cultura. É mais ou menos isso que alguns dizem, né? Essa gente diz candidamente que jamais lê coisa alguma. É esta teimosa ignorância que mantém baixo o conceito do espiritismo. Não tanto hoje, mas na época que isso foi escrito, né, primeira parte do século XX e no final do século XIX, de vez em quando a gente encontra um adepto dessa teoria, eu já encontrei alguns, que diz essa, né? Negócio é prática. Negócio de ficar estudando muito, comprando muito livro, para quê? Então, tem gente que ainda pensa teoria, é o que ele fala aqui. Essa questão de tentar primeiro desenvolver a mediunidade e depois estudar o ABC, isso é perigoso. Você vai lidar, por exemplo, o químico, lidar com substâncias que ele não conheceu o efeito das misturas. Olha o problema. Misturar enxofre com salitre, com carvão, coar, ali Você pega, eu falo isso que eu fiz segundo grau de química, você pega um coador melita, aí você bota um pouquinho de enxofre, um pouquinho de salitre, um pouquinho de carvão, bota uma aguinha, depois você pega aquele pozinho que está ali no coador, vou tacar um foguinho. Você explode tudo que você fez pólvora, mais ou menos por aí. Entendeu? Então, o pessoal tem que tomar cuidado. Você vai mexer com o que você não sabe, igual aquele pessoal que não conhece disso e vai lavar o banheiro jogando no piso cloro e amoníaco. Que beleza! Eu digo isso porque quando eu era garota eu fiz uma vez. Quase morri intoxicada.
o mal que tem você botar água sanitária e cloro, né? Água sanitária e amoníaco, é tudo branquinho, não tem problema nenhum. Gente, é uma reação química violenta. Ah, mas o cara não quer estudar o ABC do assunto. Percebeu o que ele está querendo dizer? Então, continua aqui, Hermínio. Ressalvando que o livro se destina ao contexto espiritualista inglês e tem mais de 40 anos de publicação, esse livro aqui, né, do companheiro Boddington, R. Ressalvando que o espírito se destina ao contexto espiritualista inglês e tem mais de 40 anos de publicação, é preciso admitir que ele não deixa de ter fortes razões para assim enfatizar esse aspecto. Mesmo porque, como assinala mais adiante, o trato com os espíritos demonstra precisamente o contrário do que pensam os despreparados manipuladores da mediunidade. Quanto melhor o cérebro, quer dizer, quanto mais conhecimento a pessoa tiver, melhor o instrumento mediúnico. Isso porque os espíritos manifestantes trabalham de preferência com material, é bom até a gente frisar esse texto e a gente vai ver isso agora, armazenado no inconsciente do médium. Ou seja, com os recursos que o médium possui e que coloca à disposição do manifestante, do espírito que quer se comunicar. É importantíssimo esse trecho. Quanto melhor a qualidade e a variedade, ele não está falando de apenas o conhecimento doutrinário. Variedade dos conhecimentos do médium, ele está falando de biologia, física, química, história, português, matemática, geometria, geografia, história, entendeu? Espíritas, amai-vos, mas espíritas, instruí-vos. Kardec não estava falando de conquistar diploma universitário e botar na parede. Ele está falando de cultura. Espíritas, instruí-vos. Aí a gente começa a entender por que Kardec colocou o verbo instruir depois do verbo amar. Espíritas, amai-vos. Afinal, somos todos irmãos. Mas espíritas, instruí-vos. Instrução quer dizer cultura. Aí o pessoal diz assim, quer dizer que eu tenho que mergulhar na doutrina espírita? Não só. Não só. Ah, mas eu não tenho diploma. E cultura? Precisa adquirir cultura só a pessoa que tem diploma? Hoje, nós temos aí a internet. Nós temos, quem não tem uma televisão a cabo hoje, raro aquele que não tem, os canais Discovery Ciência, Discovery História, não é? Trazendo tanta coisa. Os jornais, pela internet, pela televisão, programas culturais, livros que você encontra até no lixo. E não só livros de romances, não, livros didáticos mesmo. Livros de história do 8º ano, do 9º ano, do 7º ano. Por que não revisitar esses livros de biologia, de química, física, não é? Que a gente encontra aí jogado fora. Encontra um livro de química, de física, da 5ª série, 8ª série. Não. Vai ler, por que não? Adquirir cultura hoje é muito fácil. Lá no passado, no tempo da minha mãe, que, nossa, era muito difícil você conseguir comprar livros. Mas hoje, está lá no lixo. Eu outro dia vi na televisão um homem que tem um depósito de lixo, reciclagem. Ele tem uma parte que ele separou só de livro que o pessoal bota para reciclagem.
E aí ele tira alguns e deixa lá. Quem quiser, vai lá, pega e ele dá. Livros de todo tipo. E a gente encontra livros de todo tipo. Um dia eu estava na casa da minha irmã em Teresópolis, o vizinho botou numa caçamba livros novos de direito. Cada livro fantástico. E outros. Não se deu nem o trabalho de levar numa escola, numa biblioteca. Ele jogou na lixeira mesmo, numa caçamba. Cada livro maravilhoso. Eu consegui um livro, uma Torá, nova, capa branca, encadernada de couro, uma Torá, linda, linda. Pena que estava chovendo, ela molhou um pouquinho, mas eu trouxe para casa, botei para secar, linda, com as passagens do Antigo Testamento, ensino dos profetas, jogada numa caçamba da lixeira. Né? Então, olha só que coisa. Então, ele diz aqui, quanto melhor a qualidade e a variedade dos conhecimentos do médium, cultura, tá? Mais fácil e de melhor nível serão as comunicações, o que leva a complicações e até obsessões graves é entregar-se cegamente à experimentação sem apoio, sem orientação e sem estudo. Então, não é porque muita gente diz aí que o médium lê demais que ele vai ficar obsediado. É o contrário. Ele diz aqui, quanto melhor a qualidade e a variedade dos conhecimentos do médium, mais fácil e de melhor nível serão as comunicações. O que leva a complicações e até as obsessões graves é entregar-se cegamente à experimentação sem apoio e sem orientação e sem estudo. Agora, nós vamos pegar aí o nosso livro dos médiuns. Vamos abrir na questão 223. Eu vou pegar aqui alguns trechinhos, é no capítulo 19 do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, né? Então, deixa eu ver aqui. Primeiramente, isso aqui vai ser, tá aqui, ó, 2 inconvenientes e perigos da mediunidade. Nós não vamos ler tudo isso, porque a questão 223, na realidade, começa no capítulo 19, que é do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Eu recomendo vocês, logicamente, tudo aqui é muito, muito importante, mas começando aqui no capítulo 19, vai bem dentro do que a gente está estudando, tá? Então, nós temos aqui a questão 223, que é importantíssima, tá? Nesse capítulo 19 de O Livro dos Médiuns. Você vê que esse capítulo 19 começa com a questão 223, que é imensa, porque tem vários itenzinhos, tá? Aí vem a questão 224, que ele já vai começar, e depois nós vamos comentar isso aqui, onde ele diz assim: o espírito que se quer comunicar compreende, sem dúvida, todas as línguas. Nós vamos chegar lá. Pois que as línguas são a expressão do pensamento, e é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo. Voltando um pouquinho, deixa eu ver aqui, porque tem tanta coisa. Então, mais embaixo da questão 224, ele diz aqui: mas para exprimir esse pensamento, torna-se-lhe necessário um instrumento, e este é o médium. A alma do médium, que recebe a comunicação de um terceiro, não a pode transmitir, senão pelos órgãos de seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter, para uma língua que o médium desconheça, a flexibilidade que apresenta para que lhe é familiar. Depois nós vamos chegar lá. E aí nós vamos encontrar várias coisas importantíssimas
nessa questão 224. Mas aí, deixa eu só pegar aqui um trecho. Vamos dar uma olhadinha agora. Antes, eu vou tecer aqui alguns comentários sobre essa questão 223 e 224, que não dá para a gente ler aqui, porque a 223 é imensa, tá? Então, não dá para a gente estudar toda. Então, eu fiz um resumo, né, dessa questão 223 e 224. O que mais ou menos se diz aqui é o seguinte. Eu vou começar lendo a 225. Vamos lá. A dissertação que se segue, dada espontaneamente por um espírito superior, essa comunicação é de Erasto e Timóteo, tá? Que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima, resume de modo claro e completa a questão do papel do médium. Essa é a questão 225. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, quer mecânicos ou semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. Nós, é o espírito falando, tá? Essa comunicação, ela é assinada por Erasto e Timóteo. Os dois foram discípulos de Paulo de Tarso. Nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. E aqui ele vai dizer: os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isto em razão de suas faculdades intelectuais. Percebeu aqui? Sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isto em razão de suas faculdades intelectuais. Então, eles não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos percebem os pensamentos que os espíritos desejam transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, isso em razão das suas faculdades intelectuais. Então, a gente vai ver que o elemento faculdade intelectual será importantíssimo nesse processo. E aí, nós trouxemos algumas considerações de uma forma bem mais simples para a gente tentar acompanhar isso aí. Então, por exemplo, eu tentei assim tornar a coisa bem simples, até porque eu também tinha uma certa dificuldade com essas questões, então eu fui estudar para poder facilitar para mim e para poder conversar com vocês. Então eu fiz a coisa bem básica aqui. Olha só, o espírito, ele não dita uma mensagem para o médium em português, inglês, francês, alemão, em qualquer outra língua. Ele não dita uma mensagem numa língua, tá? Nem uma língua, vamos dizer assim, nacional, nem uma estrangeira. O que o espírito expede, esse é um verbo que nos estudos que eu fiz é muito usado. Expedir uma carta não é enviar. O que o espírito expede é o seu pensamento, que é a linguagem universal dos espíritos. Então, o que nós entendemos, nós encarnados, o que nós entendemos por pensamento é algo que tem uma estrutura formada. Quer ver um exemplo?
A Ana Paula chega para mim, ela chega, vem da rua, né? Vem do trabalho, está cansada, né? Esbavorida, me encontra comigo e começa a contar o que. Aí eu digo para ela assim: Ana Paula, para. Eu não estou entendendo o que você está falando. Eu não estou conseguindo captar as palavras que você está falando. Você está falando embolado, né? Você está falando uma frase corrida. Eu vou tentar ver se você... Eu não estou entendendo. Quando eu vou ler um texto, o texto está na minha frente. Aí tem as palavras, as frases. Eu vou lendo, palavra por... Não é assim? Palavra por palavra para formar a frase? Quando alguém fala, o que eu faço? Eu estou lendo o texto. Tanto que se ela falar em inglês, como eu não falo inglês, eu não vou conseguir fazer a leitura do texto. Aí eu digo, Ana Paula, fala devagar para eu poder compreender as palavras que você está dizendo. Para que eu possa prestar atenção na pontuação, porque a gente sabe que uma vírgula fora do lugar faz um estrago, não é assim? É problemático. Bota uma vírgula, às vezes, fora do lugar para ver o que acontece. Então, quando a pessoa está... Eu estou encarnada. Quando a pessoa está falando, eu estou lendo as palavras que estão saindo através da sua boca. Quando, às vezes, você pede a um companheiro... Isso aqui não é uma crítica, tá, gente? Apenas as coisas que acontecem. Para fazer uma leitura, se ele não sabe ler corretamente, como diz o pessoal aí, né, de carreirinha, o que acontece com a leitura que ele faz? Se você estiver com um livro, ele está lendo o texto, você está acompanhando o texto com o seu livro, tudo bem, tudo bem. Mesmo que ele não faça uma leitura correta, usando a concordância de forma adequada, lendo as palavras corretamente, fazendo a pontuação, você consegue entender porque você está com o livro acompanhando a leitura. Mas se o companheiro estiver fazendo uma leitura e você não estiver com o livro para acompanhar, e se ele não souber ler de forma correta, nós não teremos dificuldade de entender o texto, a mensagem? Claro que teremos. Claro que teremos. Por quê? Porque quando nós estamos encarnados, nós precisamos de toda aquela estrutura gramatical. Agora, quando nós estamos desencarnados, não precisamos dessa gramática, dessa ortografia. Por isso que para nós é difícil entender isso. É difícil entender esse tipo de coisa. Olha aqui, na questão 225, terceiro parágrafo. Os nossos pensamentos. É um espírito, um desencarnado que está falando. Não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. Então, o espírito, quando ele dita uma mensagem para o médium, ele não dita em português, inglês, francês ou alemão. Ele irradia o seu pensamento. Ele expede, ele envia o seu pensamento, que é a linguagem universal dos espíritos. Aí começa a questão, que é captada pelo médium. E o médium, através do seu aparelho mediúnico, através de sua condição anatomofisiológica, ele vai captando essa mensagem para a sua estrutura mediúnica. E aí, ele, o médium, vai decodificar essa mensagem. Vamos tentar facilitar isso aqui.
Quando Kardec começou a fazer o seu trabalho, como é que ele é chamado de o codificador, não é isso? Na realidade, ele fez uma decodificação. Os temas, o assunto, mediunidade, magnetismo, intercâmbio espiritual, sempre existiu na humanidade. Desde que o mundo é mundo, tem espíritos se comunicando, magnetismo sempre aconteceu, curas, os tais milagres, materialização de espíritos. Isso não está na história da humanidade? Desde Abraão. Isso não foi inventado por Kardec, como muita gente pensa de forma equivocada. O que Kardec fez foi criar a palavra espiritismo, outras palavras como perispírito, e o que ele fez? Reuniu os estudos, os documentos que existiam sobre o tema, porque isso estava espalhado pelo mundo. Todo mundo conhece a história das irmãs Fox nos Estados Unidos. Esses fenômenos aconteciam na Europa toda. E aconteciam desde que o mundo é mundo. Lembra de Mesmer? Com magnetismo? Então, o que Kardec fez? O tema, o assunto estava por aí. Kardec foi reunindo tudo isso, decodificando, fazendo pesquisas em cima daquele assunto, fazendo perguntas, enviando para cá, enviando para lá, aguardando as respostas, analisando, decodificando tudo isso, reunindo tudo isso, até que ele disse: está pronto, temos condições já de publicar uma obra. Mas muita coisa ficou de fora, não é verdade? Muita coisa ficou de fora. Muitos documentos, muitas experiências. Ele reuniu o que ele considerava mais relevante, com a ajuda da espiritualidade, publicou. O médium tem esse papel. Ele rescapta aquela mensagem, aquele pensamento que vem dos espíritos e vai decodificar aquilo na sua estrutura mediúnica. Mas vamos lá. E aí, o resultado da sua captação, da sua decodificação, ele vai colocar através da psicofonia, através da psicografia, entendeu? Na clareaudiência, da clarividência, nas mais variadas formas de manifestação mediúnica, que Allan Kardec, do capítulo 14 ao capítulo 16 do Livro dos Médiuns, apresentou. Esse processo pode se dar até pela inspiração. Lembrando que um médium absorver, aí é outra questão, faixas vibratórias de um espírito superior não o torna um espírito superior. Por quê? Porque o médium, muitas vezes, naquele seu esforço de se melhorar, nós estudamos isso já no Livro dos Espíritos, por um breve momento, ele consegue, às vezes, elevar o seu padrão vibratório, não é? E quando ele eleva o seu padrão vibratório, ele alcança até faixas elevadas de percepção. E aí, ele consegue captar o pensamento dos espíritos superiores. Olha a Regina aí, psicografando Alta de Souza e outros espíritos que o povo lá dizia assim: não pode, isso é mistificação, é animismo. Mas, infelizmente, né, muitos médios, nós em geral, por não termos essa superioridade ainda conquistada verdadeiramente, não conseguimos manter essa constância. Mas se a gente se esforçar, buscar se evangelizar, esse estado vai se tornar mais assíduo. Então, se a Carmen chegar e dizer assim: eu estava lá fazendo meus estudos muito concentrada,
estou fazendo, estudando, me concentrando ali, fazendo isso. Eu recebi uma inspiração e eu estou, assim, com aquela dúvida, né? Que foi Dr. Bezerra de Menezes, que foi Francisco de Assis, que foi um espírito de escola. Aí o outro que não estuda vai dizer assim, mais uma obsediada. Não. Pode acontecer? Claro que pode. Claro que pode. Porque, não vou dizer, não estou querendo criticar você não, Cabe. Não vou dizer que você vai conseguir a todo momento. Mas quando nós nos sublimamos, quando nós estamos ali muito muito, sabe, conscientes, quando nós estamos ali muito ligados àquele estudo, àquela vibração, o nosso padrão vibratório começa a se elevar. E aí nós temos condições de captar faixas elevadas de percepção. E quem é que está navegando aqui? O pensamento dos espíritos superiores. E aí nós elevamos o nosso pensamento, conseguimos captar o pensamento dos espíritos superiores e trazer a mensagem que eles querem enviar para nós, para os nossos estudos, para as nossas reflexões. Só que, pela nossa ainda inatural condição evolutiva, a gente não consegue ficar lá. A gente faz assim, ó, desce, e aí despluga. Mas se a gente continuar fazendo esse esforço, isso vai se tornando mais constante para nós. Entendeu? Mas para isso o médium precisa estudar, buscar se evangelizar, promover a sua transformação moral, porque aí ele vai conseguir essa elevação do padrão vibratório com mais assiduidade. Então não é, nossa, eu elevei, eu ouvi, percebi tanto a mensagem que cheguei até ver, apesar de não ser uma médium vidente, mas na minha mente eu cheguei até ver. Chegou assim. Quando você se eleva, se sublima, quem já não teve um momento desse? Ah, mas era um espírito superior. E daí? É faixa vibratória. Você alcançou aquela faixa vibratória. Você captou aquela mensagem. Podemos, sim. Não é obsessão, não é loucura, não é mistificação. Entendeu? Então, assim muitos médiuns que ainda não são médiuns, entre aspas, elevadíssimos, perfeitos ou muito bem preparados, trazem às vezes mensagens assim, lindas mensagens, porque naquele momento ele conseguiu essa sublimação, alcançou essa faixa, trouxe aquela mensagem, escreveu, psicofonou. Então, aquela mensagem verdadeira é. Ah, ele vai conseguir sempre? Talvez não. Mas se ele se esforçar. Né? Então, aqui na questão 225, no segundo parágrafo, tem uma frase que diz assim, vê se vocês acham. De fato, no segundo parágrafo, lá pela quarta linha, de fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação
do pensamento. Então, gente, o espírito, ele vai irradiar o pensamento para o médium, tá? Para o médium. Mas ele, como nós falamos, o pensamento dele, eu estou dizendo, tá? No normal, porque tem reuniões, às vezes por alguma questão, sei lá, necessária, ou simplesmente para provar alguma coisa, que o espírito, que o médium escreve numa língua. Escreveu em inglês, francês, alemão, mas isso, se o espírito tiver um objetivo. Eu tenho um objetivo para mandar, para que aquele médium escreva aquela mensagem em inglês. Vamos fazer a suposição aqui. Vamos dizer que na reunião tem um inglês aqui, que não lê bem o português, não compreende bem o português. E o espírito quer mandar uma mensagem para ele. Nesse caso, ele pode mandar mensagem em inglês para aquele indivíduo. Mas isso não é o normal, tá? Seriam as exceções. Nós não vamos falar sobre isso. Que eles podem. Mas não é o normal. Nós estamos falando aqui das comunicações, das reuniões de obsessão, das instruções. Então, vamos lá. O espírito vai irradiar para o médium o pensamento dele, mas não o idioma pátrio onde ele viveu. O espírito teve muitas reencarnações na Alemanha. Ele não precisa mandar para aquele médium que vive aqui em Jacarepaguá o texto em alemão. Percebeu? O que ele vai mandar, ele vai irradiar o pensamento dele, buscando na mente do médium. É que eu estou até, para falar, eu estou até me adiantando um pouquinho. A construção da estrutura linguística. Ele vai pegar esse pensamento dele, vai observar a estrutura linguística que o médium tem e vai envolver esse pensamento nessa estrutura linguística. Cabe ao médium fazer a construção das ideias. Vai depender, tá? A construção da ideia desse pensamento do espírito vai depender do patrimônio intelectual do médium. A construção das ideias, através das palavras, da psicofonia ou da escrita, psicografia, é da responsabilidade intelectual do médium. Não vamos entender, aí vem outra coisa, tá? Não vamos entender isso como um ascendente moral do médium. Aquele médium tem muita cultura, ele é altamente moralizado. Aquele médium tem pouca cultura, ele é pouco moralizado. A gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não é porque alguém tem muita cultura que é muito moralizado. Isso aqui não está passando pela questão moral, tá? Estamos falando do papel do médium, é o título do capítulo 19, do papel do médium, do intermediário nas comunicações. Entendeu? Estamos falando disso, do papel do médium nas comunicações. Não está envolvida aqui a questão moral. Se o médium é moralizado ou não é. Porque senão as pessoas podem dizer, quer dizer que se eu não tenho muita cultura, eu não sou elevada moralmente. Não tem nada a ver. Não é sobre isso que a gente está falando. Vamos dar uma olhadinha na questão 225, no 6º parágrafo. O 6º parágrafo diz assim: efetivamente, quando somos obrigados,
Repare o verbo. Quando alguém é obrigado a alguma coisa, quer dizer, essa criatura está sendo constrangida. Não é verdade? São Erasto e Timóteo falando. Quando somos obrigados, ninguém faz nada obrigado feliz. Então a gente tem que prestar atenção no texto. Quando somos obrigados a servir-nos de médios pouco adiantados, intelectualmente, é isso que ele está falando, intelectualmente, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos, foi aquilo que eu disse no início, pois somos, quem é obrigado está sendo constrangido, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra, letra por letra, constituindo isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. Significa que o médium não sabe fazer uma construção das ideias que está chegando para ele. Parágrafo 7. Por isso é que gostamos de achar médios bem adestrados. Ele não falou bem moralizados. Percebeu? Técnicos, bem adestrados, munidos de materiais prontos a serem utilizados numa palavra. Bons instrumentos. Porque então o nosso perispírito, o perispírito do desencarnado, atuando sobre daquele a quem mediunizamos, atuando sobre o do médium, nada mais tem que fazer, senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou caneta, enquanto que com médios insuficientes são os pouco adestrados, que eles chamam de insuficientes. Somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos quando nos comunicamos mediante pancadas, tipologia, né? Isto é, formando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queiramos transmitir. Aí ele diz aqui, é por estas razões que de preferência nos dirigimos para a divulgação do espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Aí ele diz aqui, as classes cultas e instruídas. Culta, que tem cultura, instruída, que sabe ler, escrever bem. Ele não falou moralizada, tá? Embora, aí ele vai colocar o problema. Embora seja nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos. Percebeu? Eles preferem essas classes porque tem cultura, tem instrução. Apesar de que ele sabe que nessas classes estão, às vezes, os menos moralizados. Paga-se o preço, né? Mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. Olha aí, e mais imorais. Então, ele está mostrando, ele não está falando que aqui a questão da moral facilita ou não o trabalho. Ele está falando que o que facilita o trabalho é a cultura e a instrução. Aí paga-se o preço, né? Porque nessas classes que estão os indivíduos mais problemáticos. Aí que tem muita questão de vaidade, orgulho, egoísmo, aquela coisa toda, entendeu? Então, novamente eu fiz aí uma resuminha aí dessa questão, para facilitar para a gente. O espírito, ele vai irradiar para o médium o pensamento dele, mas não, como eu falei, o idioma, a pátria onde ele viveu. Essa construção das ideias vai depender do patrimônio intelectual do médium. Só para um instantinho, gente, só para eu pegar aqui.
Aí ele diz aqui, o espírito, ele transmite a mensagem e ele encontra ressonância na estrutura do conjunto de conhecimentos que o médium foi capaz de amealhar ao longo das várias reencarnações. Porque tudo que você aprende ao longo das várias reencarnações vai para o teu arquivo, no teu inconsciente. Então, quando ele vai mandar uma mensagem, quando ele irradia o pensamento dele, ele vai na tua estrutura mental, ver o material que tem ali. E ele vai pegar esse pensamento dele e vai vestir não das palavras, mas daquela estrutura linguística que você possui no seu inconsciente. Deu para entender isso aí? E eles fazem isso para divulgação do espiritismo. E aí o médium, tendo uma estrutura linguística, vai começar a decodificar. Esse pensamento se mistura com a sua estrutura linguística. E aí o médium vai começar. Vou usar o verbo tal, vou usar o substantivo tal, vou usar o advérbio tal, vou usar a vírgula tal. E ele começa. Um dos espíritos até disse o seguinte, que uma vez um espírito evoluído, né, mandou uma mensagem para o médium. Um médium também com muita cultura. Só que o espírito era um espírito assim, científico. Não era muito chegado à parte filosófica, assim. E o médium era muito ligado às artes. Então o médium, sem prejuízo do conteúdo, pegou o texto, a mensagem do espírito e colocou numa forma poética. E o espírito ficou olhando aquilo e dizendo assim, tipo, o espírito disse depois, eu nunca escreveria isso no estilo que você escreveu. Porque eu não tenho, o espírito falou, essa veia poética. Mas como você não modificou o conteúdo da mensagem, a mensagem está ali, só que você deu o aço. É a tal da influência do médium na comunicação. O médium é afeito a questões filosóficas, poéticas, ele captou a mensagem e deu a ela um cunho poético, totalmente diferente do que o espírito mandou. Percebeu como a coisa funciona? Então, o espírito transmite a mensagem e encontra ressonância na estrutura do conjunto de conhecimentos que o médium foi capaz de amealhar com o passar do tempo. No parágrafo 12º, eu vou avançar só um pouquinho, porque se eu cortar esse estudo aqui, ele vai ficar meio difícil de pegar na semana que vem. E como a nossa irmã Denise não vai dar o curso dela, porque ela está com os probleminhas de saúde, eu queria avançar só para a gente compreender melhor. Ou vocês preferem fechar aqui e a gente continua semana que vem? Eu vou deixar por conta de vocês. Vocês acham que dá para a gente fechar aqui? Então vamos fechar por aqui. E semana que vem a gente continua. Então o que a gente quer falar é o seguinte: o espírito, ele quando manda a sua mensagem, ele não manda a mensagem dele através de palavras, e sim de irradiação do pensamento. Ele vai buscar no inconsciente do médium um material linguístico que o médium tem. E ele envolve, vamos dizer assim,
eu não encontro outra palavra, esse pensamento naquela estrutura linguística do médium. E aí cabe ao médium decodificar essa mensagem usando o seu conhecimento linguístico. As palavras, os verbos, usando a pontuação, fazendo as concordâncias, para que ele possa expedir a mensagem. Se o médium não tiver esse conhecimento intelectual, ele pode adulterar, alejar essa mensagem. Porque essa fase é da responsabilidade do médium. Agora, se o médium não tiver a mínima condição de fazer isso, e o espírito não encontrar outro médium para mandar mensagem, aí quem vai fazer isso é o espírito. Aí é o espírito que vai fazer. Aí o espírito que vai buscar palavra por palavra para montar a frase. Se o médium é analfabeto, e vamos dizer que é um espírito analfabeto de muitas encarnações, aí ele vai ter que fazer pior ainda, pegar, porque aí ele vai olhar, pelo menos o alfabeto o cara tem. Ele vai ter que pegar letra por letra, juntar letrinha por letrinha, formar uma palavra. Aí ele vai pegar outra palavra, montar outra palavra, para poder formar uma frase. Aí é o tipo da tipologia, lembra? E isso é altamente cansativo para os espíritos. E muitos até desistem de mandar mensagem. Agora, se ele encontra um médium que é afeito a leituras, que tem conhecimento, ele manda a mensagem, envolve essa mensagem naquela estrutura linguística ali, e deixa, porque ele sabe que o espírito, ao captar a mensagem, vai começar a decodificar. E vai escrevendo o texto. Certinho. Até vai fazer aquilo que eu falei. Dar aquela enfeitada de Rose. Pode falar. No caso da psicografia semimecânica, né, que o médium, que o espírito passa para o médium a mensagem e o espírito escreve. Por exemplo, se o espírito passa uma palavra difícil até de escrever e o médium tem essa dificuldade, fica complicado, né? É isso aí. Mecânico, o jeito é o mesmo. Sabe por que eu estou falando? Porque comigo aconteceu isso. Uma outra casa tinha esse negócio. Um exercício de psicografia. E eu tive essa dificuldade. O médium, ele consegue fazer, sendo mecânico ou semimecânico, ele consegue fazer. Agora, se ele não conhecer, não tiver essa cultura, ele vai ter dificuldade de escrever a palavra. Ele vai ter dificuldade. Por isso, quer ver uma coisa interessante? Que é bom a gente fazer de vez em quando? De vez em quando pega um dicionário e leia. Né? Chega ali na letra A, escolhe umas 10 palavras, vê como ela é escrita, vê o significado, daqui a pouco passa para outra letra. Tem gente, isso é coisa de maluco? Não. Hoje mesmo eu estava fazendo um estudo aqui para a palestra da noite e apareceu uma palavra que eu não sabia muito bem o que era. Eu disse assim, eu quero essa palavra, até porque essa palavra é importante dentro do contexto. Mas eu não estou me lembrando bem. Eu peguei o dicionário, eu entendi. Agora eu entendi como é que ela funciona dentro do texto. Entendeu? Porque aí você, conhecendo o significado da palavra, você vai entender melhor o texto. Como é que ela funciona dentro do texto. A razão dela está colocada ali. Então é normal a gente não conhecer todas as palavras, o significado delas, nem como elas são escritas. É normal. Mas isso a gente pode ir melhorando.
Pega um dicionário aí, e de vez em quando vai lendo o dicionário mesmo. Lê, escolhe uma letra B, vou ver umas palavras aqui mais difíceis, o significado, como é escrito. E é assim que a gente vai fazendo, gente. É assim que a gente vai fazendo. Estudando, estudando, estudando. E isso, todo esse manancial vai ficando no nosso inconsciente. E quanto mais rico esse manancial, os espíritos têm mais facilidade de enviar a mensagem. Então, é isso que a gente tem que entender. Eles não mandam a frase. Ele não vai falar para mim assim, Mariazinha foi à feira. Não. Ele vai quem vai escrever Mariazinha foi à feira sou eu. Ele vai irradiar o pensamento e vai perceber que eu tenho uma estrutura linguística no meu inconsciente para escrever Mariazinha vai à feira. E aí ele manda. E eu vou captar esse pensamento, decodificar o que ele está querendo dizer com a minha estrutura linguística e vou concretizar aquilo, ou na psicografia ou na psicofonia, ou na clareaudiência ou na clarividência também. Daí a importância do espíritas instruivos de Kardec, tá? E isso independe da moral. O espírito prefere um médium que tem essa técnica bem aprimorada para mandar mensagem. Se o médium for bem moralizado, melhor ainda. Se não for, tem esse complicador, que o médium pode até adulterar a mensagem propositadamente, né? Se ele assim estiver interessado. Mas é uma questão. Então, aí não está entrando na questão da moral, e sim do papel dos médios nas comunicações espíritas, tá bom? Então, semana que vem, a gente vai aprofundar mais um pouco disso aí. Porque essa mensagem da questão 265, de Erasmo, é muito importante e a gente tem muita dificuldade de entender isso, tá bom? E para os médios, é importante isso aí. Então, a questão o que nós temos que fazer é estudar. Então, gente, nesse momento, vamos encerrando o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, os amigos espirituais, a oportunidade que eles nos concedem de conhecer, aprender cada vez mais, para que assim nós possamos ser instrumentos intermediários realmente bem preparados para as mensagens que chegam do plano espiritual e para a divulgação, auxiliar os espíritos na divulgação do espiritismo, tá bom? Então, muito obrigado, Senhor, e ser conosco, sempre. Então, meus irmãos, como vocês sabem, a nossa companheira Denise, ela está com uns probleminhas de saúde, por isso, hoje, ela não vai poder dar o curso dos ensinos de Jesus.